Bom dia, pessoal. Vamos começar a palestra virtual sobre... Deixa eu ver aqui. Opa. China na história do parapsiquismo. Ao longo do nosso bate-papo eu vou explicar por que eu escolhi essa temática para trocar ideias com vocês hoje. Vamos lá. Primeiramente, Zatchahal. Cedo, manhã, bom. Também conhecido como bom dia para nós. Ou, e eu, Woshi Cláudio, que quer dizer eu ser Cláudio, ou eu sou o Cláudio. É interessante que os chineses não flexionam o verbo. Então, eu ser Cláudio, eu sou o Cláudio, bom dia para vocês. Zatchahal. Vamos começar nosso bate-papo. Primeiramente, a apresentação da ACIPEC. A apresentação ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia. É uma instituição independente de estudos, ensino e pesquisa fundamentados principalmente na Conscienciologia. Uma associação sem fins lucrativos. Conscienciologia. Vamos falar um pouquinho sobre o que é Conscienciologia, se tiver alguém assistindo que não conhece a definição. A Conscienciologia é um termo que foi proposto publicamente pelo professor Valdo Vieira em 1981 para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência, que, entre outros termos, é aquilo o que se denomina por ego, alma, espírito, essência, o eu, o indivíduo, a personalidade, a pessoa, o self, ser ou o sujeito. Para Valdo Vieira, Conscienciologia parte do princípio do que a manifestação da consciência vai além do cérebro físico e que é independente do corpo humano. Vamos conversar um pouquinho, apresentar um breve histórico. Em 86, ele lançou o Tratado de Conscienciologia, primeira obra, primeira edição totalmente doada. Curiosidade, é uma obra de mais de 1000 páginas que ele escreveu. Segunda obra em 1994, que é o Tratado 700 Experimentos. Também uma obra de mais de 1000 páginas, escritos pelo médico dentista Valdo Vieira. Alguns pilares da Conscienciologia. Primeiro, autoexperimentação. Você, consciência, é o estudioso e o objeto do seu estudo. E a gente vai desenvolver o nosso bate-papo aqui com esse pilar. Bioenergia. Aceita e estuda formas de energias vitais em sua interação e relacionamentos interpessoais. Ou seja, tudo que não é consciência é energia. Cosmoética. Bonito aqui. É a ética que vai além da ética convencional. Simplificando. Que ocorra o melhor para todos. A primeira pessoa que eu ouvi falando essa frase foi o Dr. Walter, há muito mais de 10 anos atrás, e eu sempre lembro dessa frase, cosmoética, que ocorra o melhor para todos. Para mim é o que fica bem definido. Holossomática, admite a existência de vários corpos, vários veículos de manifestação. Por exemplo, o corpo físico, esse aqui, o corpo energético, o corpo psicológico, que é o corpo das emoções, e o corpo mental, também chamado aqui dentro de mental soma. Multidimensionalidade, admite existir mais de 1, 2, 3 dimensões, diversas dimensões. Multiexistencialidade, como algumas culturas, como por exemplo a indiana, que admite a existência de várias vidas, idem. A Conscienciologia também. Universalismo. Olha, aqui tem um texto muito grande, mas eu gosto de reduzir o universalismo com o seguinte: antibairrismo, antissectarismo, ou seja, olhar só para o meu umbigo. Universalismo você está ampliando. E é claro que isso precisa um esforço, porque ao longo da história da humanidade nós fomos treinados a pensar o contrário. Vamos continuar. Princípio, não acredite em nada que eu estou te dizendo, pesquise, experimente. Claro, alguém aí que está olhando pela primeira vez vai pensar, e você vai inventar, vai mentir. Não, pesquise, não saia acreditando que tudo e todo mundo fala para você. Tire suas conclusões, porque essa é a minha verdade. Vamos lá.
Como é que tudo começou? Começou comigo, esse nosso bate-papo sobre a China. Primeiramente, um desconforto meu. E aqui eu vou simplificar com uma frase que eu ouvi do doutor médico e doutorado Laí Ribeiro, que comentou, falou do ser humano tubo. A vida é mais do que você ser, tá bom aqui? Um ser humano tubo. O que é isso? Come, bebe e vai ao banheiro. Será que você vai passar pela vida só por isso? E aí começa um processo de autopesquisa. Autopesquisa de quem? Minha mesmo. Aqui, nesse pedaço, eu estou pegando o seguinte: o tempo, e o principal alicerce espinha dorsal é a conscienciologia. E algumas variáveis vieram acontecendo nos últimos, vamos lá, esse cake está em homenagem a alguém aí. A pessoa vai saber em homenagem a quem. Começou primeiro o seguinte, um estudo do I Ching chinês, isso há mais de 2 anos e meio mais ou menos, e fazendo teste e estudando o que é isso. Vocês vão entender por que o do Xing chinês, porque lá na frente está ligado à nossa palestra. A história do parapsiquismo, que é esse livro. No ano passado eu fiz um curso ligado à história do parapsiquismo, e isso para mim, cara, deu uma clareza e um entendimento sobre um monte de coisas que eu precisava. Na sequência desse bate-papo, eu tive um bate-papo com um amigo que eu queria conhecer um pouco mais sobre Pitágoras, e aí ele me apresentou uma filósofa, e quando ela começa a falar, ela foi estupidamente além de Pitágoras com outras coisas, e parece que quando ela falava, as coisas caíam. Parece que essa mulher está falando para mim, parece que aqueles clássicos fazem extremo sentido na minha cabeça. Na próxima sequência vem o 4º passo. No final do ano passado eu fiz um treinamento no que se chama de CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Rapidamente, é uma forma de produtor e consumidor se unirem sem ter os atravessadores. É um método que não surgiu hoje, isso vem desde 1948, se desenvolvimento Alemanha, Japão, e aí para o resto do mundo, e também aqui no Brasil. E aí eu acabei entendendo os setênios. Uma pessoa falou sobre os setênios 7, a cada 7 anos de vida da antroposofia, do Steiner. Quando você olha a vida do ser humano, dos 0 aos 7 anos de idade, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, você se auto-entendendo e entendendo os outros. Então isso para mim fez muita diferença, que quando ela explicava, a minha xará Cláudia, ela explicava, você começava a entender, caraca, então esse comportamento meu é isso, comportamento de outra pessoa, pode ter a ver com isso. Isso tudo aqui são fatores, que se somam. E esse cara está em azul porque é o objeto da nossa conversa e, para mim, na minha opinião, é o mais importante do nosso bate-papo. 5º e último ponto aqui. Um curso no final do ano passado, onde o Dr. Walter Almeida falava, e quem fez a pergunta não fui eu, foi uma moça, onde ela falava sobre atividades profissionais, e ele comentou, não interessa a atividade profissional, interessa a pessoa que ela está fazendo. Se você não for um sniper que está treinado para atirar e matar os outros, até uma profissão de um médico pode ser boa ou não, dependendo do que ele está fazendo. Um cara de informática pode ser boa ou não, dependendo do que ele está fazendo. E olha, parece bobagem, mas esses 5 pontos, para mim, eles vieram se somando a cada momento. Você vê, pelo menos há 2 anos e meio atrás, este foi o mais importante, há um ano atrás. Isso para mim me deu uma clareza de uma série de coisas. Vamos continuar. O que nós vamos falar está baseado, como eu comentei, nesse livro. Muito bem. Voltar a pegar aqui, a história do parapsiquismo, tem mais de 800 páginas, não se assuste que 600 páginas é de leitura, 200 é de comentário. Mas é uma leitura extremamente leve e rápida, porque tem livro pequeno que é cansativo. E os principais pontos, sim, já vamos fazer um comercial, se quiser pedir, tem na biblioteca aqui da... Esgotou? Pode pedir, eles pedem de novo, porque é um livro muito bom. E o que ele me deu, gente? Ele me deu um entendimento sobre os últimos 10.000 anos de história, porque o autor foi puxando não só a história, não só o parapsiquismo,
como os momentos históricos, e para mim isso deu uma clareza que eu precisava entender. Para mim isso é muito importante, como o mundo funcionava. E o que nós vamos comentar aqui, o nosso bate-papo está sobre o ponto 4, que foi uma aula onde o professor falou sobre o parapsiquismo na China. Comentário: olha, aqui temos 24 itens ligados à história e parapsiquismo que foram comentados. Teve tópicos aqui que para mim foram: eu gostei muito, eu desgostei muito, eu gostei, eu não gostei, e até que foi neutro, para mim não fedeu e não cheirou. O pessoal na Conscienciologia costuma dizer: você gostou e você desgostou, ou você gostou muito e desgostou muito. Fique desconfiado, faça uma pesquisa sobre isso, porque aí tem alguma coisa. Vamos lá, nesse bate-papo nós vamos falar dos chineses. Esse tópico aqui foi um dos tópicos que eu gostei. Não foi o que eu gostei muito, mas é o que eu me senti melhor preparado para falar. A Virgínia até disse: Cláudio, você vai falar sobre Grécia e Roma, que foram os que eu mais gostei? Não é hora, porque eu preciso estudar tal coisa que eu ainda não estou preparado. E China eu já vinha estudando, como eu falei para vocês, há mais de 2 anos e meio por causa do Xing. O cara que escreveu esse livro, o autor, ele passou acho que 14 anos, se eu não me engano, ou mais, trabalhando nesse material. E olha, para mim esse cara fez uma tarefa do esclarecimento muito grande, porque o entendimento dele a mim trouxe muito conforto. Por quê? Para eu conectar principalmente os momentos históricos desses últimos 10 mil anos de humanidade. Cronologia, vamos entrar no que a gente viu no curso das dinastias chinesas. A primeira se toma como a dinastia mítica, que vem desse aqui, 2852 a 2206. Só para quem não conhece, AEC, antes da era que nós conhecemos, para ficar algo neutro e não remetido a um determinado segmento de pensamento, tá? Da era que conhecemos. Supostamente o imperador chinês Wuxi, nesse século, começou os impérios chineses. E o Santi, que no século 6 a 5 viveram, muito extremamente importante, os filósofos Lao Tse e Kung-Fu Tzu, também conhecido por nós como Confúcio. Por que eu estou citando eles? Para mim é inevitável, eu não consigo separar isso e enxergar aqui, ó. Eu faço uma correlação. Gente, nesse momento viveu dessa dinastia. De um outro lado, na Ásia, estava acontecendo algumas coisas que viveram Lao Tse e Confúcio, e você tinha do outro lado do mundo, na Magna Grécia, seguindo do mais antigo para o mais novo, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, da ilha de Samos, na Magna Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles de Atenas. Sempre eu estou vindo do mais velho para o mais novo. E lá pelo Nepal, Índia, Siddhartha Gautama. Olha que coisa interessante, você tinha esses caras que tiveram um impacto importante na cultura, tirando o Siddhartha Gautama, na cultura ocidental, e viveram Lao Tse e Confúcio. Cara, eu sempre fico pensando, num mesmo período, mas por que você tinha gigantes nesse momento? O que estava acontecendo? Para mim é inevitável, eu sempre faço essas comparações. Para mim esse entendimento é muito importante. Na sequência, dinastia Qing, que supõe que o início da muralha da China começou a ser construído nesse momento. Depois, a dinastia Han. Nós vamos citar em alguns momentos a dinastia Han aqui nesse nosso bate-papo, que adota oficialmente o confucionismo, tá? E o budismo, que não é chinês, mas é de origem indiana, se expande dentro da China. Uma observação aqui: nesse período aqui da dinastia Han, a gente tinha a vivência de quem viveu. Eu não consigo evitar. Em Roma, você tinha Marco Aurélio, que era conhecido como imperador filósofo, considerado um dos melhores imperadores que a Roma teve, que mais fez aquela civilização progredir. Só uma curiosidade: como sabiam que ele era filósofo? Todo mundo, os bárbaros com quem Roma se digladiava,
Achar, você vai ter um filósofo como imperador, porque ele não queria ser imperador. Ele assumiu porque o irmão dele, mais novo, morreu, e disseram, bicho, só tem tu, é tu que vai. E ele é um filósofo da linhagem estoica. Resumo, foi quando mais os caras progrediram, e esse cara nunca perdeu uma batalha. Dinastia dos Três Reinos, mais um pouco, olha como é antigo, isso aqui tem 5.000 anos, dinastia Jin, dinastia Norte-Sul, dinastia Sui, dinastia Tang. A partir daqui, o contato com a cultura árabe e cristã. Por favor, não faça a pergunta se Tang, pela grafia dele, tem alguma coisa a ver com aquele suquinho de pacotinho que vem de supermercado. Que eu não sei e não deu tempo de pesquisar isso, tá? Se tem alguma coisa a ver. A dinastia Wuti, a dinastia Sung. Olha que interessante. Só um minuto. Pergunta, palestrante. Sobre o livro. Sim, vamos falar sobre o livro I Ching, e não só essa palestra nossa, como aqui eu fiz o treinamento do livro, a principal base foi sobre o I Ching. Por isso que quando eu disse, eu prefiro falar sobre China nesse momento, é que eu já venho há alguns anos estudando e usando o I Ching. Eu vou comentar aqui. A resposta é sim. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz. Então vamos lá. Yuan, que é o nome da moeda hoje na China, olha que interessante, foi nesse momento aqui que o povo mongol invadiu e passou a controlar a China, principalmente Kublai Khan. Kublai Khan era neto de Gengis Khan. Aqui, se você lembra, tá vendo aqui? No ano de 1206, Gengis Khan, que foi, não riam porque eu tive esse acesso de criança na 5ª série quando eu falei isso, foi o primeiro Khagan mongol. Ou seja, grande Khan, grande líder de todos que juntou o povo mongol, só que eles eram extremamente violentos, extremamente sanguinários. Então, Gengis Khan, aqui nesse período da dinastia Sung, juntou, ele formou um império tão grande, que pela Ásia, invadindo, quase entrando ali na Europa, e nesse período aqui, o neto de Gengis Khan, que diziam que ele era mais carniceiro e sanguinário que o avô, Kublai Khan, invadiu e dominaram a China. Só que eles não conseguiram porque tinha o seguinte, a China teve no passado e ainda tem um fechadismo muito grande, eles se sentiam e eram superiores aos mongóis, porque eles eram apenas violentos, e a China já naquela época era um povo muito mais intelectualizado. Um jabá para algum outro, ou uma coisa interessante quando você estuda. Desde 5.000 anos atrás, você pega os chineses. Desde 5.000 anos atrás, você pega os hebreus. São dois povos que têm uma característica muito interessante. Os dois colocam as crianças para estudar muito, para se preparar, para se capacitar muito. É uma coisa que eu achei muito interessante quando a gente estudou esses dois povos. Continuando, dinastia Ming. A dinastia Ming, olha o que é o reflexo da incompetência em gestão e corrupção. Foi a dinastia que levou o Império Chinês para trás, marcha ré. E a principal que levou para trás foi a dinastia Qin. Final das dinastias. Quando terminam essas dinastias, houve uma guerra civil, 1912 a 1949, foi quando acabaram as dinastias, e daí entrou o governo da República Popular, desde 1949 até o que a gente conhece hoje. Quem liderou isso, quem liderou essa guerra e quem ganhou foi Mao Tse-tung. De 49 a 79, ele dirigiu o Partido Comunista, a República Popular da China. E tem vários números, gente, eu pesquisei e nada casa com nada, todo mundo fala uma coisa, mas na gestão de Mao Tse-tung, que foi extremamente cruel, dizem que mais de 20 ou 40, e já vi o número de 75 milhões de pessoas na China morreram de fome Opa, peraí, caiu aqui, Rafael, consegue ouvir? Tá bom? Tá legal? Então vamos seguir aqui. Vamos lá, pessoal.
Mao Tse Tung. Então, o número vai, se você pesquisar na web, de 20 milhões a 75 milhões foi o que eu já vi. Mas em resumo, muita gente morreu de fome na época da gestão de Mao Tse Tung. Tinha mais depois de Mao Tse Tung, depois do falecimento dele, foi expulso porque a ideia dos dois não casava. Deng Xiaoping, que praticamente foi o cara que fez a abertura e a prosperidade do que a gente conhece hoje, reurbanização do país China, deve-se muito a esse cara aqui, o Deng Xiaoping. Aqui vai, que eu vou pedir para você pesquisar o que eu vou falar. Você vai pensar que eu estou doido, mas nem tanto, eu vou explicar. Cara, se você tivesse encontrado um celular, sabe o celular? Alguém me empresta um celular aqui porque eu não sei onde eu deixei o meu. Dr. Walter, com licença. Celular, com tudo o que ele faz hoje, há 25 anos atrás, já pensou em encontrar isso? Você ia tomar um susto. Olha só, tá o Cláudio aqui. É voodoo, é mágica, eu não estou entendendo. Você não sabe como funciona o celular, provavelmente. E eu também não sei. Mas eu sei que ele funciona e dá certo. Por que você está dizendo isso? Guarda essa informação que a gente vai precisar. Sincronicidades. Os chineses pegavam muito e para eles era muito importante sincronicidade. Parêntese aqui. Quando a gente vai lá para a Grécia e fala principalmente de Pitágoras e as escolas pitagóricas, o ponto sincronicidades para eles era algo extremamente importante. Até o estudo da música para eles, até eu ouvi no treinamento que nós fizemos, alguém achava que Pitágoras era o quê? Era um boêmio que ficava tocando à noite em Crotona ou algum canto da Magna Grécia à noite como boêmio e tomando ou cerveja, vinho, alguma coisa? Não, porque a música, ele estudava a sincronicidade como ele tinha a matemática. E os chineses também. E aqui nós vamos falar que os chineses observaram a natureza, porque é algo extremamente rico no país deles. E aqui nós vamos dividir em dois tipos de sincronicidade. As dedutivas, aonde a gente pode falar do I Ching. Alguém pode falar do tarô, do isso, do aquilo, daquilo outro, mas nosso objeto de conversa para você que perguntou é o I Ching, que faz uma interface inteligível entre você e o fluxo cósmico, e aonde se abre que um futuro é probabilístico. Eu faço um paralelo aqui agora com a física quântica que todo mundo gosta de comentar por aí. Comenta a frase aqui do físico Amit Goswami, rapidamente, só fazendo um paralelo aonde ele diz que a física quântica é probabilística, o I Ching também, o que nós estamos falando também. Aí a gente pega Goswami, que tem testes que provam como funciona e por que acontece, não faço a mínima ideia e talvez nem ele que ainda está vivo, que é a partícula passa pela dupla fenda como um negócio material, tem duas fendas ao mesmo tempo, passa pelas duas. Procurem livros sérios de físicas ou de físicos, ou até mesmo do Amit Goswami, que ele explica que isso acontece. Como acontece? Ele não sabe, mas sabe que acontece. E oráculos, previsões intuitivas, as pitonisas do oráculo de... Aí eu cito como, por exemplo, as pitonisas do oráculo de Delfos. Eu me recordo que assistindo a uma das tertúlias, foram várias que o Valdo falava várias vezes das pitonisas do oráculo, ele comenta que ele já transitou por aqui. Eu entendi que ele também foi uma pitonisa do oráculo de Delfos. Talvez sim, talvez não, não sei. Que é algo mais intuitivo. Continuando no I Ching. A base do pensamento chinês, e isso nós vimos naquele treinamento lá que eu mostrei o livro, é o I Ching, criado por Wuxi. Lembra do primeiro imperador que eu comentei? Wuxi. Se atribui a ele nesse período aqui. Que você vem a partir desses caras aqui, ó, os trigramas, que os chineses tem que ter uma paciência chinesa para fazer essas observações. E um processo oracular, tá? Aqui, ó, céu, terra, trovão, fogo, montanha, blá blá. Ó, contar para você. Nós estamos aqui conversando hoje, aqui agora,
Por quê? Porque o I Ching me disse para vir para cá, me disse para conversar e me disse para fazer isso. E eu já venho fazendo uma série de testes, como eu falei do telefone. Não sei como esse trem acontece, porque eu já fiz testes com o I Ching, usando o I Ching, e eles não faça. A probabilidade de você sair por esse caminho é quebrar sua cara. Aí o que eu fiz? Vou testar. Que não era para fazer. E quando eles... eu não sei porque certas coisas acontecem, mas elas acontecem. Então, para quem é extremamente incrédulo em um monte de coisas, para mim a ferramenta em Xing tem me ajudado a entender muita coisa até dentro da Conscienciologia. É o paralelo que eu faço. No passado eles usavam aqui, ó, os cascos de tartarugas eram jogados, criava-se um momento, era um tempo, e era um momento que algo poderia vir a acontecer. Fluxos, como eles disseram no curso, são fluxos que se abrem, aonde você vai ter variáveis de Yin e Yang. Aqui, ó, está representando o Yin, e como eu não achei nada melhor, esse cara que está representando o Yang, que quer dizer o dia, que quer dizer a noite, que quer dizer o dia, o feminino, e quer dizer o masculino. E tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. Ou seja, abre-se um fluxo cósmico. Quando a gente pensa em Conscienciologia, a primeira vez que eu comecei a fazer isso, já que eu tinha o histórico da Conscienciologia e estudos de mais de 10 anos, podia ser o quê? Esse fluxo cósmico, você ter algum contato com alguma consciência, consciência extrafísica, um amparador, alguém que vai te orientar, ou talvez um assediador, alguém que talvez você atraiu para o teu campo, que não é lá muito positivo, ou um guia cego que acha que está te ajudando, tudo vai depender com quem você anda. Tá? Então abre-se um fluxo. Isso aqui eu estou falando para você porque eu fiz um monte, eu já fiz mais de 200 e tantas leituras utilizando a ferramenta I Ching e testando, e eu não entendo como as coisas acontecem, mas a sugestão de fluxo cósmico, vai para cá, a probabilidade de sucesso e insucesso é interessante seguir, muito interessante isso. E o uso do I Ching, para você perguntou, o professor Valdo Vieira, em uma tertúlia, ou até mais de uma, ele comentou isso, e eu anotei da tertúlia dele. Ele dizia que o I Ching é uma muleta, e o ideal é desenvolver o parapsiquismo, o importante, e perceber as mutações ao nosso redor. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei, putz, é uma muleta, mas gente, está sendo tão útil para mim, está sendo uma ferramenta que é uma muleta. Pô, professor, mas eu não tenho parapsiquismo que nem você. Que nem o pessoal comentou quando eu estava falando do Egito, que ele era, no Egito, acho que era o templo de Horus, que deveria ser sacerdote. Se ele era sacerdote, eu devia ser hebreu varrendo o templo, né? Varrendo o templo lá, limpando as coisas. Cada um é cada um. Eu disse, pô, é um negócio tão útil. Aí, me deu até um alívio quando eu vi isso do professor do curso, que eu copiei, ipsis literis, a palavra do professor que deu isso no curso História do Parapsiquismo e falou sobre a China. Ele comentou, não é vergonha usar muletas. Ufa, vergonha é usar muletas que não precisamos mais. E aí ele continuou, você tem que descartar as muletas que não precisa mais e dar valor às muletas que você ainda precisa. E ele deixou escapar, eu tenho isso gravado nos últimos minutinhos de curso, que eu tenho, nos últimos minutinhos, onde ele diz alguma coisa mais ou menos, e nós aqui, galera lá de Foz do Iguaçu, usamos muito essa ferramenta. Gente, isso aqui me deu um alívio. Então não sou só eu, tem mais gente utilizando. Haja vista que nem todo mundo está com o seu parapsiquismo tão desenvolvido quanto o professor Valdo Vieira. Bem, já deveria trazer isso de outros lugares, né? Já usou muito isso antes. Com certeza. Não pode. Não, ele usar é vergonhoso, hein? Aí ele ensina o caminho certo, mas aí ele diz, pô, mas está funcionando, eu não tenho parapsiquismo seu. Aí você usa e principalmente, como diz o Dr. Walter, teste, tire suas conclusões, teste você. Que foi o que eu fiz, eu testei, experimentei para poder vir aqui falar. Vamos comentar agora sobre os mandarins,
que esses caras eram a casta estatal chinesa. Eram concursados, meritocracia, ou seja, de 5.000 anos atrás até hoje, eles usam o mesmo critério de meritocracia e concursado. O mandarim era um cara do governo que fazia a ponte entre o muito bem preparado, muito bem treinado, muito bem capacitado, que fazia a ponte entre o imperador e a população. Todo o resto da população, seja quem administrava, seja quem era o povo, etc. Era o mandarim que fazia isso. E era um cara extremamente bem capacitado. E eles seguem isso na cultura deles de capacitar os líderes muito bem até os dias de hoje. Religião. Isso aqui é um comentário e foi o que eu vi que o professor que deu, eu vou comentar porque meu pensamento casa com o dele, que ele deu essa aula quando eu estava falando sobre o livro A História do Parapsiquismo. Que não há crença em Deus ou religião institucionalizada nesse país. Em nenhuma das religiões da China existe um Deus. Eles são agnósticos, o taoísmo, o budismo. Ou seja, como disse o professor, eu peguei a ipsis literis, as palavras que ele falou no curso, eles são inteligentes. Eles não caíram no conto do vigário, que todos nós caímos aqui no Ocidente. Que conto do vigário? De ter um Deus imperador que te diz que pode, que não pode, que você é isso, que não é aquilo, e etc, etc, que eu não preciso falar. Então eles foram muito mais espertos. Antes que alguém pergunte, alguém vai perguntar, mas você acha que foi chinês? É por isso? Não, não acho nada. Eu não acho que fui chinês nada em tempo nenhum da minha vida. Esse contato, eu acho que eu fui encher o saco dos chineses, é por isso. Eu acho que eu fui encher o saco deles, é por isso que eu estou fazendo essa palestra. E a coruja aqui, ela apenas simboliza a animal que simboliza a sabedoria, tá? Falando aqui de Lao Tse. Lao Tse, para quem não conhece, ele foi um bibliotecário. Esse livro até é meu, eu já li esse livro de Lao Tse, o Tao Te Ching, 2 ou 3 vezes. Se você leu esse livro a primeira vez e entendeu, é porque você não entendeu nada. Porque eu li, não entendi, e quanto mais você avança, mais abstrato e metafísico fica. Lao Tse era um cara extremamente metafísico. Conta-se as más línguas, eu vou contar a historinha que muitos pode ser que vocês conheçam. Na saída de Lao Tse do Império, quando ele já ia se retirar para poder morrer, ele saía, atravessava com um touro. Se atravessava com um touro ou não, não sei. Mas o touro representa o humano dominando o psicossoma. Eu costumo dizer, eu comparo muito o psicossoma, o corpo das emoções, a um cachorro. O cachorro abana o rabo ou o rabo abana o cachorro? Quando o corpo das emoções está dominando, o cachorro está abanando o rabo. Não, perdão, é o rabo que está abanando o cachorro e não o cachorro abanando o rabo. E aqui simboliza ele dominando o psicossoma. O que a gente chama na Conscienciologia de psicossoma. Dizem que algum guarda, era um guarda extremamente evoluído, na saída do império, pediu que ele era conhecido, que o senhor deixasse alguma coisa escrita. E aí dizem que ele escreveu. Já que, gente, isso aqui tem 2.500 anos de história. Deve ter tudo que é possível aí no meio de história mais bonita. Mas a mensagem do livro é muito interessante, muito legal. Mas é um livro muito difícil de ler. Aquele livro tem, para leitura, 600 páginas. Esse aqui, ó. Esse livro tem 600 páginas. Você lê rápido, porque ele é fácil e simples de ler. Esse aqui acho que talvez não tenha 200. Esse livro é muito difícil de ler, ele é muito abstrato. E ele fez isso de propósito, cada vez mais abstrato. Vamos seguir. Então Lao Tse era um cara que cuidava muito mais dos aspectos metafísicos. E o famoso Kung Fu Tzu, Confúcio, dos aspectos físicos. Kung Fu Tzu até comentaram que essa é uma foto dele, está muito bonito, porque dizem que ele era mais feio que isso. Um cara de 2,20 metros, pelo menos, o que hoje na China já seria uma exceção. Imagine, hoje um chinês de 2,20 metros, 2 metros e tanto, é uma grande exceção. Imagine na época que esse cara viveu, há uns 2.000 e
mais ou menos lá com Pitaco, 2.400, 2.500 anos atrás. E o principal ponto dele, ele era um cara do mundo físico, e ele era principalmente um cara que organizava as cidades, as províncias, e ele era conhecido por ser um grande educador na China. Ponto de curiosidade, quando houve a aproximação do Ocidente, a primeira ideia do garoto propaganda para os chineses era trazer Mao Tse-tung como garoto propaganda, isso desde a década de 90, para que a China se aproximasse do Ocidente. Só é que eles descobriram que os ocidentais, nós, não temos uma boa visão de Mao Tse-tung. Nas pesquisas deles, quem acabou virando menino propaganda? Que o ocidental, nós temos uma boa referência. Virou Confúcio, tanto é que tem um Instituto Confúcio para ensinar a língua chinesa, e você se procurar alguma coisa na internet, Instituto Confúcio, está ligado acho que no Brasil ao Unesp, é uma ferramenta de aproximação com o Ocidente. Quer dizer, tudo muito planejado, tudo muito pensado. Continuando, aqui a gente vai falar de reurbanização. Reurbanização é um Mater Pensene, aqui da ACIPEC, da Associação Mater Pensene. É a ideia mãe, é a ideia principal desta IC, dessa instituição conscienciocêntrica. Então, a reurbanização, e nós vamos tocar agora em uma série de pontos que estão ligados à reurbanização. Por isso está ligado e por isso vale a pena a gente falar. Voltando a esse senhor aqui, lembra dele? Não? Então vamos passar o nome dele. O senhor Deng Xiaoping. Lembrando, para curiosidade, Xiao em chinês quer dizer pequeno. Aí alguém vai perguntar, antes que alguém pergunte, e aquela empresa Xiaomi, arroz, pequeno arroz, arrozinho, o nome da empresa é isso, Xiaomi. Vamos continuar? Vamos. Ex-secretário do partido, nesse período, ele tem uma frase que eu achei muito legal. Olha só. Quando nossos milhares de estudantes que foram para fora voltarem para casa, você vai ver como a China vai mudar. Gente, isso aqui é início da década de 90. Eles planejaram, porque eles vão acompanhando as crianças. Quem é boa naquilo, você vai tirando e vai encaminhando para determinadas coisas. E vai botar essas crianças que viraram jovens para estudar onde? Manda o cara para a Europa, manda o cara para os Estados Unidos, para as melhores escolas, para voltar para casa e contribuir com o crescimento do país. Não preciso dar números do início da década de 90 para hoje, como é que eles estão. Mas você quer um número? Tá bom, então vamos lá. Final da década de 90, Brasil e China deveriam ter um PIB assim, mais ou menos parecido. Estamos agora quanto? 2020, ano 2020. Os chineses estão encostando no PIB americano. O que é o PIB americano versus o PIB brasileiro? Mais ou menos 8 vezes o nosso PIB. Veja o que esses caras fizeram em poucas décadas de trabalho. Continuando de reurbanização. Não sei se você que está nos assistindo conhece esse senhor. Se não conhece, talvez já tenha ajudado as empresas dele a faturar bastante, porque se você já comprou alguma coisa da China, levanta a mão aí, quem já comprou alguma coisa da China no AliExpress. É uma das empresas do grupo Alibaba, que é do Jack Ma, que é empresário. Curiosidade, Jack Ma é um pedagogo. Ele disse: há desconhecimento sobre a China, poucos têm a chance de ir lá e a imagem da mídia é incompleta sobre o país. Também eles são, lembrando que o fechadismo lá é muito grande, não começou isso agora. Lembra quando eu comentei dos mongóis? Isso já é histórico, isso é milenar. Uma curiosidade, Jack Ma, quase tudo que ele fez na vida,
claro, fora virar o homem mais rico da China, deu errado. Sabe aquele empresa de fast food, KFC, que tem aqui em São Paulo, tem aqui em Jundiaí, tem em São Paulo, etc. Quando a KFC foi para a China, ele se candidatou a uma vaga de emprego na KFC. Dizem as más línguas que tinham 23 vagas e 24 candidatos. Você ganha um doce no final dessa palestra se você adivinhar quem foi o único que foi reprovado. Jack Ma. E foi nos Estados Unidos, no meio da década de 90, que ele conheceu o que era a internet. Ele achou muito interessante aquele... Eu vou falar uma coisa que acho que só os mineiros vão entender. Ele achou muito interessante esse trem. E aí acabou levando isso para lá, lembrando que ele é um pedagogo, ele não é um cara da área de tecnologia da informação. E a empresa dele é totalmente ligada à tecnologia da informação. Ele é um depara, ele pega quem produziu alguma coisa, esse passador de slides, por exemplo, e quem quer comprar, e faz a conexão. Então, se você, como eu, já comprou alguma coisa da China, do AliExpress, você ajudou o senhor Jack Ma. Vamos falar mais um pouquinho. A jornalista, repórter Sônia Abride, nós vamos falar muito importante no aspecto reurbanização que a gente vai falar aqui. Ela comenta o seguinte, sobre saneamento básico na China em 2 momentos que ela viveu lá. Aqui nós vamos falar sobre banheiros coletivos e saneamento básico. O que ela disse numa reportagem que eu assisti da Sônia Abride? Ela comentou no momento que ela vivia na China, sabe aquela piadinha, o que é mais rápido, os olhos ou as mãos? O piriri, a dor de barriga, é mais rápido que os olhos e as mãos. E aconteceu isso com ela, o piriri foi mais rápido. Mas por quê? Gente, será que ela se destaca? Ela é descendente de italianos, tem 1,80 m. Entre os chineses, será que alguém acharia que ela é chinesa, é asiática ou não? Andando por lá, ela facilmente, qualquer um de nós é reconhecido que nós não somos asiáticos. Quando ela teve esse piriri, ela foi a um banheiro público. E o banheiro público, posso fazer isso, gente? Se não disser que não posso, eu vou fazer. Eram com aqueles banheiros que o cara tem que ficar de cócoras. E filma aí, Antônio. E interessante no banheiro público, não havia os biombos laterais. Você chega, aí você é mulher chinesa, aí tá chegando uma estrangeira, você vai perceber que ela é estrangeira. Ela dizia, gente, o pessoal percebia que eu era estrangeira lá, notava, e gente, piriri é mais forte que o... Cara, ninguém domina o piriri. Ela tive que ir ali. Depois disso, ela comentou que ela foi perguntar, gente, mas por que não tem um biombo? O que eles comentaram? Na miséria que o país passou, lembra que eu falei de não sei quantos milhões de mortos? Saneamento básico é um negócio que ou traz vida se tem, ou traz morte se não tem. Os dirigentes com quem ela conversou disseram, Sônia, seguinte, ou a gente faz rápido, porque a gente tem um problema de saneamento básico, de higiene, de gente morrendo muito grande, e ficar colocando biombo, não dá tempo e não temos dinheiro, muito rápido, isso aqui para salvar vidas. Então, por isso já não tinha esses biombos, não tinha esses banheiros. Só um parênteses, quando a gente falou ali de Mao Tse-tung, quando ele pegou o país e quando ele deixou, dizem que ele pegou com 500 milhões de habitantes. Nós, do Brasil, temos hoje 210 milhões. Quando ele deixou o país, tinha mais de 900 milhões de habitantes. E daqui a pouco tem mais de 1 bilhão. E nós vamos ver daqui a pouco o número mais certinho. Ela disse que já num segundo momento, ela já não morava mais lá, ela foi visitar, ela já encontrava banheiros individuais. Opa, já posso ter um piriri na rua e ter um biombo com uma certa privacidade. Então você vê um aspecto de sobrevivência do povo. Quer dizer, o dirigente diz, não dá para ser perfeito e não tem dinheiro para tudo, sinto muito. Vamos fazer o que dá para se fazer agora. E isso deveria ser provavelmente início da década, eu imagino, início da década de 90, né? E aqui foi recentemente que ela voltou e comenta que você já vê banheiros individuais. Seguinte, uma dica. Depois dessa palestra, se você tiver interesse, procura no YouTube, ela tem uma reportagem muito legal, procure Sônia Abride, Rio Yangtze, aonde ela mostra o rio Yangtze, na China, que é o rio principal deles, que começa e corta todo o país.
tem os três, ele mostra rapidamente os três principais rios, o Rio Amarelo, Yangtze e o terceiro que eu não me recordo o nome, mostrando muito da cultura deles. Reurbanização, continuando. Hoje, o planeta Terra, segundo a fonte que eu peguei, que foi o Wikipédia, tem 7,7 bilhões de habitantes. É muita gente, né, Antônio? Putz grila. E só eles lá, hoje, segundo o UOL, que foi a fonte que eu levantei, tem 1,4 bilhões de habitantes. Gente, 18% da população do mundo está aqui. E quando você pega e soma a Índia nisso aqui, você tem 1/3 da população do mundo foi parar aqui. Se alguém quiser me perguntar, mas por que botaram tanta gente num lugar só? Eu não sei, sinceramente, qual é o motivo evolutivo de ter tanta gente aqui num canto só nesses dois países separados. Você veja que pela cordilheira, acho que é o Himalaia que separa os dois países. Então que a cultura dos dois países é totalmente diferente, o biotipo do povo é totalmente diferente. Eles estão próximos e estão distantes. Mais um pouco de informação. Dentro da China, eles têm 56 etnias. Isso aqui eu peguei com a professora de chinês, professora Chao, que tem aula de Chao mandarim. 56 etnias, sendo que 90% das pessoas são da etnia Han, que nós comentamos aí em alguns momentos, 90%. A Chao, ela é de uma outra etnia, que ela está no norte da China, que chama, em uma província chamada Intermongólia, não é a Mongólia, faz fronteira com a Mongólia, e ela está aqui. A professora Chao é uma chinesa que está há alguns anos aqui no Brasil, mora no Rio de Janeiro, e você não acha que ela é chinesa, você acha que ela é carioca por causa do sotaque que ela tem. É uma chinesa com sotaque carioca, interessante. Outra informação interessante, hoje, nós estamos em 2020, ainda 51% da população é rural, fonte professora Xiao também. Então, os aspectos de vida, comida, saneamento, gente, eles conseguiram tirar muitos milhões, mas ainda deve ter um milhão de chineses passando dificuldade. Segundo ela, como eu nunca estive na China, eu não sei se essa informação procede, mas eu ouvi a professora Cici, que é uma outra professora de chinês, já vou fazer um jabá, professora Cici, que é uma outra professora de chinês, que eu gosto de acompanhar, e aprendo coisas com elas. 5 milhões de habitantes. Aí você vai perguntar, Cláudio, por que você está acompanhando essas duas? Eu me lembro quando eu estava aqui num evento, Dr. Walter, o Gotardo, se o Gotardo estiver nos assistindo, eu lembrei do Gotardo. O Gotardo disse, você vai meditar, você vai fazer não sei o quê, aí vem na sua cabeça que você era um rei, era uma rainha, era um conde, o visco, não sei o quê. Ai, que inveja dessa pessoa, eu fiquei... A minha veio estudar chinês. Por que não podia vir na minha cabeça outra coisa? Aí eu tive um ciricutico, não é. Não, estudar alemão é mais fácil. Não vou. Muito bem, aí eu fui bater um papo com o Xing, estudar chinês. Aí devagar e sempre eu vou, não sei para quê, ainda não sei, só sei que fica mais fácil você ler os pauzinhos ali, algum tem, aí eu vejo um aplicativo, eu já tenho os aplicativos que converte as palavras do mandarim para o inglês, porque em português você dificilmente acha alguma coisa, então você já começa a ver para que serve, não faço a mínima ideia. Eu fiquei com inveja do Gotardo. Por que o povo é rei, rainha, conde, visconde e eu tenho que estudar chinês? Podia ser estudar alemão, que é mais fácil, né? Alles klar, tudo bem? Vamos lá. Invenções que eles tiveram no passado. Tem coisa aqui em sua homenagem, Dr. Walter. Eles inventaram a bússola. Eles inventaram a pólvora, o papel. Gente, eles inventaram o macarrão. Oh, que beleza, isso aqui em nossa homenagem, Dr. Walter. São inventores do macarrão. Hoje em dia, invenções que eles estão ligados, não propriamente ditos que eles inventaram. A fonte de informação aqui foi a professora Cici, tá? Que também dá aula de chinês. Trem-bala, 20 mil quilômetros de trilhos. Essa informação é de 2018, eu acredito, 18 e 19. No caso, 66% dos trilhos estão lá na China. A impressora 3D, aonde você faz uma pizza, onde você faz um coração, lá eles já fizeram casa com impressora 3D. Eu lendo reportagem, eu vi que a França também já fez edificações com impressora 3D.
E a impressora 3D vai mudar muita coisa nas nossas vidas e rápido. Sobre energia solar, 130 gigawatts eles geram. Eu acredito que a base deve ser 2018. 2 gigawatts é o que nós brasileiros geramos, ou seja, temos um potencial imenso. E um país que tem uma oportunidade de sol, acredito que muito maior do que eles lá. Aqui a professora pegando um ônibus elétrico. Ônibus elétrico, 380 mil no mundo, segundo o número que ela levantou. 99% estão lá, na China. Acredito que isso não é pessoalmente, eu acredito que não é só por um aspecto de poluição, porque você para não depender da matriz energética, petróleo e carvão mineral, começar a buscar outros e consequentemente você vai melhorar a saúde das pessoas, porque você não vai ter gente respirando fumaça tóxica. Vamos continuar. Em reurbanização, também pega essa fonte com ela, esse livro, AI, Superpower, isso aqui é Inteligência Artificial, que é do Kai-Fu Lee. Ele fala nesse livro que o Big Data é o novo petróleo, ou seja, os nossos dados, a internet, o Google, o Facebook, etc. A coisa mais preciosa que eles têm é a nossa atenção e as nossas informações. Por isso, cientistas de dados hoje no mundo são caras que estão sendo caçados a preço de ouro. O Big Data, novo petróleo. E a China será a nova Arábia Saudita, segundo a China, o novo Silicon Valley, novo Vale do Silício. Obrigado, eu disse isso só para ver se vocês estão ligados. Sai bem. Meta para o governo chinês até 2030, ser líder mundial em inteligência artificial. Inteligência artificial. Tá legal, Rafael? Tá legal, pessoal? Eu quero fazer um comentário agora. Eu gosto de fazer esse comentário aqui, o seguinte. Eles sabem o que querem para 2030. Se você sabe o que você quer, você planeja e prepara as pessoas para atingirem o que você quer. Qual é a meta do Brasil para 2030? Se alguém souber alguma coisa, conta para mim que eu não sei. Eu acho muito legal e gosto muito de educação. Mas eu sempre digo uma coisa, tem uma coisa que vem antes da educação. O que? Um plano para onde o país vai, um plano estratégico. Se você não sabe para onde vai, para que você vai educar o povo para isso, para aquilo outro? Então, eles sabem para onde vai, então consegue direcionar para onde vão ofertar as principais áreas de educação para o pessoal. Continuando em reurbanização, segundo a professora Cícia, eles têm lá mais de 2.200 universidades, sendo que a maioria pública. Segundo ela, esse é um número muito próximo dos Estados Unidos. E uma coisa que nós brasileiros sabemos é que nós brasileiros temos como nosso primeiro parceiro comercial hoje a China. Bem, dessa palestra aqui, essa foto quer dizer o quê? Tem alguma chinesa aí? Não. Quer dizer o seguinte, se tem alguma informação que eu passei aqui para vocês, que você achou interessante, que vale para alguma coisa, que é umazinha só, pega essa informação, anota e começa a pesquisar e se aprofunda dela. Não guarda só esses minutos de palestra aqui que nós falamos e é muito rápido e esquece na gaveta ou esquece. Pega uma coisa e vai pesquisar, que isso vai ser certamente muito rico para você. É essa a mensagem desse slide. De tudo, a partir de 2019, pelo que eu comentei tudo aqui, desde aquela cereja do bolo, do cake e tudo que passou, eu posso falar aqui de mim, o que eu senti, principalmente ao final de 2019, onde eu consegui encaixar dentro da minha cabeça uma série de coisas. Gente, eu consegui sentir uma leveza, uma tranquilidade, que dizer, os caminhos eu posso pegar por aqui, eu posso, que beleza. Isso me trouxe uma leveza e uma tranquilidade muito grande. Eu não sei para você, mas isso me incomodava muito até o ano passado. Hoje já não, já pega o caminho e vai. Vai porque as coisas se conectaram. E nas coisas eu vou dizer,
De novo, o Xing, porque eu perguntei, Xing, eu faço isso aqui? Gente, deu um fluxo estupidamente favorável quando a gente faz a leitura. Faça, foi muito forte, faça. E isso aqui, ele ajudou a conectar um monte de coisas dentro da minha cabeça que no meu momento era muito importante. Então, se você precisar desse livro, a leitura dele é super fácil. Peça aqui na CIPEC que a Tânia já vai pedir importação, que eu recomendo. Ele parece grande, olha a quantidade de coisas que eu anotei. Mas, gente, a leitura é fácil, ela é leve. Ela é mais fácil ler este livro que ler o Tao Te Ching de menos de 200 páginas. Para vocês, eu gostaria de deixar essa mensagem, essa frase do Carl Gustav Jung, que eu acho muito interessante. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Como dizem os orientais, o sábio como é que é? É mais ou menos assim. O sábio não está preocupado se os outros o conhecem. O sábio está preocupado se ele se conhece. Está muito alinhado. E obrigado, ou em chinês, Shei Shei.